As saudações de Conversas de Ribatejo, o programa que está agora a começar na sua Rádio Pernes. Zé Marcelino e Rui Barreiro estão hoje de volta da mesa para falar de alguns assuntos nacionais e também regionais. Carlos Rodrigues está de férias, contamos com ele na próxima semana. Vamos estar então à conversa entre a Reserva Ecológica Nacional, as vicissitudes com que o Banco Espírito Santo está a passar, também puxar à conversa a demografia ou a pouca demografia que em Portugal vai ainda imperando e poderá a longo prazo ter problemas complicados. Também possível nesta conversa um pouco aberta falar do Fundo de Apoio Municipal e possíveis vantagens ou desvantagens da entrada de municípios para este fundo e para ter esse apoio. Mas para começar podemos também, nesta altura de temperaturas quentes, mais relaxe, convites a outro tipo de reflexões, pegar num ou noutro livro e a partir dele discorrer e ter alguns pretextos para uma conversa, para uma reflexão, para uma leitura. Rui Barreiro, livros que trazes na mão? Bom, nesta altura, antes de mais, cumprimentar aqui o José Marcelino e o Nelson de Ferrão, companheiros destas lides. Esperemos que o nosso outro companheiro esteja bem a gozar as suas férias, e para a semana sou eu e portanto que não estarei por cá. De qualquer forma, vale a pena deixar sempre aqui algumas recomendações de férias, nomeadamente leitura. Há pessoas que leem com mais frequência, felizmente, nas férias, e portanto vale a pena sempre deixar aqui algumas sugestões. É bom que leiam sempre, mesmo sem serem férias. Exatamente, isso eu também acho. Mas trago hoje aqui 3 ou 4 livrinhos, mas vamos falar só no primeiro. 3 deles são da Fundação Francisco Manuel dos Santos, portanto são livros relativamente acessíveis à bolsa de qualquer português. Deixamos esse mais para o fim e vamos começar hoje por chamar a atenção por um autor que é conhecido, é um filósofo, é mais conhecido até pelas questões ligadas ao ambiente, Viriato Sormanho Marques, que recentemente editou um livro que foi editado pelos Temas e Debates e os Leitores, que se chama Portugal na Queda da Europa. É um livro super atual, vem na sequência da dedicação deste autor aos temas europeus e na sequência da intervenção da Troika. Eu próprio já lhe fiz o convite para que ele pudesse apresentar o livro em Santarém. Ele disse que teria disponibilidade para isso, era uma questão de se combinar, portanto vamos ver se depois do verão temos condições de ter cá o Viriato Sormanho Marques, e de certeza que a Rádio Pernes também se dedicará a acompanhar esse lançamento do livro por cá. Mas entretanto ficavam aqui algumas notas para abrir o apetite aos nossos ouvintes e também para ilustrarem um pouco daquilo que vai ser a nossa conversa, não é, Zé? Sim. Porque temos aí tantos temas hoje e tão pouco tempo. Espero não defraudar os nossos ouvintes e também permitir que possamos todos conversar aqui com o Nelson Alburuco, que a gente não pode esquecer que o Nelson também é sociólogo e portanto também faz parte aqui da nossa conversa. Então diz assim o Viriato Sormanho Marques, logo no início, na introdução do seu livro, diz o seguinte: a crise em que Portugal se encontra mergulhado, traduzida nos efeitos devastadores de uma política de austeridade sem quartel, faz parte de uma crise mundial mais vasta que tem na Europa um epicentro particularmente delicado. Em 2011, quando Lisboa passou a ser governada a partir de Berlim, Bruxelas e Washington, os portugueses perceberam que a Europa, para onde o país tinha entrado com esperança em 1986, havia desaparecido definitivamente. A Europa, cujo lema é assegurado com tanta firmeza como escasso esclarecimento pela chanceler Angela Merkel, isto eu estou a citar, não sou eu que podia dizer isto, mas estou a citar, não tem qualquer relação genealógica com a Europa de Jean Monnet e de Robert Schuman. A Europa que pretendeu construir uma fundação sólida para promover e manter a paz e a prosperidade, afastando definitivamente o perigo da hegemonia e os riscos de desmesura daí decorrentes, essa Europa já não existe. E jamais voltará à existência na forma como foi plasmada nos tratados firmados entre 1951, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a chamada SECA, mas com 2 Cs e não com o SC, e em 2007 o chamado Tratado de Lisboa. Os dirigentes políticos que escutam a chanceler Merkel nas frequentes reuniões do Conselho Europeu causam um calafrio geral. Dali não se liberta qualquer raio de esperança, nenhum assomo de luz, que ninguém atire a primeira pedra. A mediocridade dos dirigentes políticos é o preço que se paga pela persistente preguiça cívica dos cidadãos.
Agora digo eu, como nós temos muitas vezes dito aqui no nosso programa, Exatamente. porque de facto a cidadania tem que ser exercida. Continuando a citar, a apatia e o desinteresse, que são uma das doenças letais das democracias na Europa, ajudaram à tempestade perfeita da crise europeia. Uma Europa sem liderança na altura em que ela mais necessária seria. E diz ainda o Viriato que o que nós sabemos é que, depois de anos sucessivos de crise, nenhum só nome se ergue portador de esperança. E tenho dito, já chega para a introdução. Relembro que este livro chama-se Portugal na Queda da Europa e é do Viriato Sormanho Marcos. Fica aqui a recomendação aos nossos ouvintes para uma leitura super atual. Mesmo assim, exatamente, está muito atualizado. Obviamente que o livro é recente, mas levanta aí 2 ou 3 problemas nevrálgicos nesta coisa da Europa que nos fez caminhar por estes caminhos que não estavam previstos. Muito economicista, 2 cabeças a mandar ou mais e perde-se o conceito de decisão, apatia que isto provoca e, enfim, algumas areias movediças nesta Europa que esteve a ser criada até agora e que daqui para a frente vamos ver como vai ser. Pois, o problema, já agora se me permite, o problema, na minha opinião, é de que a Europa, neste momento, é aquilo que a senhora Merkel quiser que ela seja. E, portanto, neste momento, ela quer que seja bom para a Alemanha. E isso não, só para termos uma noção daquilo que é o bom para a Alemanha, a Europa como ela está. A Alemanha emitiu na semana passada um empréstimo obrigacionista há 10 anos de 2 mil milhões de euros. Imaginem qual é que foi o juro. O juro que vai receber exatamente 0,029%. Isto é, os 2 mil milhões de euros que ela pediu, vai pagar depois menos 5.800. O que quer dizer que, portanto, vai pagar menos, vai servir-se do dinheiro durante 10 anos e daqui por 10 anos paga menos do que aquilo que recebeu neste momento. Ora, isto só é possível porque... Como é que é, depois? Como é que isso se faz? Porque neste momento a Alemanha é efetivamente quem manda nisto tudo. Portugal não pode fazer isso. Não tem hipótese nenhuma. Nós, ao contrário. Nós vamos pagar, nós estamos a pagar para estas situações. Claro que os investidores, aqueles que têm dinheiro em quantidades enormes, neste momento entendem que o dinheiro emprestado à Alemanha é seguro e, portanto, estão disponíveis. Estão disponíveis e não podem ter o dinheiro em seu poder porque podem perder se o investirem em outro tipo de aplicações financeiras de risco. Acham que neste momento aplicar o dinheiro como empréstimo à República Federal Alemã lhes é a garantia de que eles recebem não a totalidade do dinheiro daqui por 10 anos, mas quase a totalidade do dinheiro. E, portanto, enquanto Portugal paga uma taxa de 4 ou 5%... Federal, agora é só a Alemanha. É só a Alemanha, sim, só a Alemanha. Já foi a República da Alemanha. Agora que a senhora Merkel vem lá da outra. Vem lá da outra, exatamente. Ela vem da outra, que era a RDA. Pois, provavelmente é por aí. Mas o grande beneficiário desta política toda e do euro tem sido a Alemanha. Exato. A Alemanha é a única grande beneficiária desta situação em que a Europa se encontra neste momento. E isto que o Rui leu agora do Viriato Sormanho Marcos, de facto, eu acho que quem sou eu para dizer que ele que tem razão, mas é evidente que tem razão. É evidente que tem razão, não é? Pois é, que agora temos mais a Alemanha, naquela altura, no início e até anos 80, 90, era também a França que, com as lógicas ainda do Jacques Delors, de resto ainda vive com forças do tempo em pôr essa... Mas já agora, para ilustrar ainda mais esta situação e por aquilo que é a garantia do capital que as pessoas empregam e por isso é que empregam com uma taxa negativa, e está agora bem vivo aqui perante todos nós a situação do GES, do Espírito Santo, ou do Grupo Espírito Santo, onde quem aplicou o dinheiro na Rio Forte em papel comercial ou empréstimos obrigacionistas na Rio Forte, que é uma empresa, digamos, não financeira do Grupo Espírito Santo, provavelmente perderá 40% ou 50%. Se só perder esse, já não será mau. Ou quer dizer 40% que... 50%? Pois, se só perder esse, já não será mau. Eu não estou a falar no Banco Espírito Santo. Estou a falar a Rio Forte é uma empresa, que é a empresa não financeira do grupo. Que é a dona, por exemplo, dos hotéis Tivoli, da Comporta, da agência de viagens, como é que se chama?
enfim, agora não me recordo, mas tem uma agência de viagens que é conhecida aí. E também a Espírito Santo Saúde, que será a Top Atlântico. Sim, e também a Espírito Santo Saúde, que venderam há dias mesmo. Bom, um conjunto de tema de empresas que são efetivamente do grupo e que estão todas elas dentro da Rio Forte, que é, digamos, a holding deste grupo. E, portanto, holding que já não pagou agora no dia 15 à APT o empréstimo dos 846 milhões de euros e provavelmente não irá pagar nos próximos, porque penso que a Oi lhes deu mais 7 dias para pagar. Portanto, são mais 7 dias, enfim, que vão imaginar que vão receber. Pagar. E, portanto, já agora, Marcinho, tudo bem, quem nos está a ouvir pode estar a ouvir esta conversa com as palavras e não perceber muito das teias em que isto a finança se mexe, mas um pouco na origem, rapidamente, em 2 minutos, para quem está a ouvir lá em casa, sossegado, e ficar com a ideia, porque é que isto aconteceu? Porque é que o BES teve esta crise? Há indicação, em resumo, falta de dinheiro, a gente ouve falta de dinheiro, não tem dinheiro, mas como é que um banco não tem dinheiro? O que é que aconteceu? Não é o banco que não tem dinheiro. O banco, neste momento, a família Espírito Santo era dona de 25% do banco. Portanto, o valor do capital social do banco... Maioritários, com 25% maioritários, talvez. Sim, 25% não eram maioritários, era o sócio maioritário. Havia depois o Crédito Lyonnais, que tinha cerca de 15%, e depois o resto estava diluído em pequenas parcelas, grandes parcelas. Enfim, a PT também tinha uma participação e depois o BES tinha uma participação na PT. Aquelas ramificações cruzadas. Mas porque é que sente tanta gente, como é que isto acontece? O Grupo Espírito Santo tinha vindo até há pouco tempo, pelo menos ainda não há muitos anos, a viver à custa de um conjunto de empresas e dos rendimentos do próprio banco, porque havia uma distribuição de dividendos, enfim, razoável. Não aconteceu isso desde 2008 para cá, com a crise financeira, com esta situação, e, portanto, todo o grupo se ressentiu com esta dificuldade. Naturalmente que também há um conjunto, e diz-se, que foram muitos dos negócios desta empresa tinham a ver com as PPPs, com todas estas coisas que depois começaram a ter agora alguma dificuldade. O lixo tóxico. Certamente, e também algum lixo tóxico e também as parcerias público-privadas. No caso do Rio Forte, que é aqui, digamos que é a onde empresa, veio o pior, é onde, não sei se veio o pior, porque eu não conheço não se sabe a extensão da coisa. Mas conheço o suficiente para dizer que, como fazia parte da parte não financeira do banco, escondia de alguma forma as fragilidades que a própria banca, ao injetar dinheiro neste grupo, fazia. E eu tinha razão, é a Top Atlântico. O Espírito Santo Viagens tem a Top Atlântico, tem a Net Viagens e é esoperadores.com. Portanto, já consultei aqui isto, a Net permite-nos fazer essas coisas e já consultei aqui para ter a certeza que era mesmo isso. Mas este Rio Forte tem investimentos na América do Sul ligados à agricultura, nomeadamente ao setor pecuário. E também cá em Portugal, a Herdade da Comporta a Herdade da Comporta, a Esparta, a Espírito Santo Saúde, a Ascenda e o Grupo Opway. A Ascenda, que é as autoestradas também aqui. Exatamente. A Tivoli Hotels and Resort, tudo isto é Rio Forte. Portanto, não se pensa que isto... E depois também tem na América do Sul, julgo, estou a falar de cor, agora não estou a consultar a net, que tem no Brasil, no Paraguai, no Uruguai e talvez também na Argentina, mas tem estes investimentos tem tanto na América do Sul e também tem em África, nomeadamente, salvo erro, Angola e Moçambique. Sim, Angola sim. E portanto, não é propriamente tem ganadarias, tem negócios vários... muitas ramificações que permitem também a má gestão. De resto, uma das coisas que dizem é que há dinheiro que não se sabe a quem é que foi entregue. Pois, depois há o Espírito Santo Internacional, que é uma outra empresa, portanto, uma outra empresa do grupo que tinha, segundo se apurou, um buraco de 1.200 milhões de euros, portanto, cujo culpado
foi o contabilista. Portanto, para quem quiser acreditar que acredite, é evidente que eu não acredito, mas quem se deu por culpado foi o contabilista. Portanto, há uns anos que andava a ser, enfim, feita auditoria ao grupo por uma empresa, por uma multinacional de consultoria e certamente que foi detectado. Como também não acredito muito honestamente, que, e não estou a fazer nenhuma acusação, estou só a dizer que não acredito, que o Presidente do Conselho de Administração do BESA, do Banco Espírito Santo de Angola, não tivesse tido conhecimento de um buraco de 5.700 milhões de dólares. Estamos a falar em cerca de 80% do crédito daquele banco, o que a um grupo de empresas cujo administrador sozinho decidiu para onde é que ia o dinheiro. E, portanto, é esse que pode estar em causa se o governo de angolano... Neste caso está em causa já uma perda grande para o Banco Espírito Santo. Porque o Banco Espírito Santo era dono de 49% do BESA, ou 49% ou 50% do BESA, e, portanto, como o Estado angolano assumiu a gestão, digamos, assumiu o pagamento daquelas dívidas, ou pelo menos garantiu o pagamento daqueles valores, certamente que não o fará pelos lindos olhos de nenhum administrador do Banco Espírito Santo. Certamente que o fará, vai ficar com certeza com a totalidade do capital do banco. Portanto, e é um prejuízo, naturalmente, grande que o Banco Espírito Santo terá. Fica sem retorno. O banco sem retorno, não vai ter dividendos do rendimento daquele banco, obviamente, porque vai ficar sem o capital. Traduz-se em prejuízo. E isso traduz-se certamente em prejuízo do Banco Espírito Santo. Mas também convém aqui dizer, penso que é importante, aliás, o Banco de Portugal tem-no dito, que o Banco Espírito Santo, aquilo que são as poupanças dos portugueses aplicadas em depósitos a prazo, estão salvaguardadas. Estão salvaguardadas. Portanto, vamos esperar que sim, vamos acreditar que sim, e eu estou convicto que sim, até porque numa situação idêntica, e sabemos bem que foi assim com o BPN e o BPP, os depósitos a prazo, no BPP não tanto porque não eram depósitos a prazo, eram aplicações de risco, de alto risco e complexas, e portanto era uma outra forma de vender o produto. As pessoas não, pelo menos no BPN, os depositantes não perderam o seu dinheiro. É verdade que perderam a parte proporcional a 10 milhões de habitantes, porque cada um de nós perdeu uma parte. Esperemos que no Banco Espírito Santo isto não aconteça. Esperemos que esse risco se o buraco for muito grande, esperemos que não. O que se fala, eu já ouvi falar 2 mil milhões, já se fala em 4 ou 5 mil milhões, e portanto, vezes mais do que o BPN. Um homem que tem experiência na banca, não deixa de ser estranho que depois da entrada da Troika, que estão aqui a falar também pelo Viriato, que nos veio aqui dar esta dose de austeridade e tantos testes de stress à banca e tanto vasculhar tudo o que havia aí de dinheiro mal parado e de situações difíceis, quer dizer, como é que só agora, passado este tempo todo, é que não é estranho? Quer dizer, primeiro acusou-se como é que ele se chamava? O Vítor Constâncio, de que afinal a supervisão não funcionava. E depois já passou a funcionar agora com este Carlos Costa, não é? Funcionava, mas pelos vistos não funcionou. Funcionava mal. E portanto, será que nós temos mesmo uma supervisão bancária? Será que os Estados hoje não estão sujeitos a mais situações destas? Será que esta nova ordem europeia que nós vivemos, em que alguns Estados vivem à tripa forra porque na realidade pedem dinheiro emprestado e ainda quem lhe empresta o dinheiro ainda lhes paga, porque na realidade é isso que acontece, porque eu peço 100 aqui ao Marcelino e daqui a 10 anos dou-lhe 95. É uma coisa boa, quer dizer, então o gajo sirve do dinheiro e ainda fica consigo, que é o que realmente está a fazer, enquanto depois outros países, como é o caso de Portugal, se fala na reestruturação da dívida, na necessidade de prazos e de juros serem diferentes, e continuamos aqui afogados e os contribuintes, e nomeadamente muitos dos trabalhadores portugueses, a sofrerem na pele estes problemas todos. E depois temos aí uma supervisão que funciona tão bem e estes casos voltam a acontecer. Pois, e o mais estranho é que nesta situação, quando foi quando veio a Troika, o Banco Espírito Santo foi aquele que não quis financiamento da Troika. Provavelmente não quis exatamente para não ter não ser tão profundamente analisado. E, portanto, estas coisas passaram um bocado, foram empurrando com a barriga, só que há um momento em que as coisas estouram. E estourou agora. Isto é uma quebra de confiança a quem acreditava naquele banco? Ou não?
Eu penso que, vamos ver, há muitos mecanismos, há muitas eu penso que pessoas o banco em si é um banco que eu, não, como é evidente, não sou diretamente, não fui funcionário daquele banco, mas tenho apreço pela forma como ele, pelo nome do banco e por aquilo que o banco representa para o país. Naturalmente que é um grande banco e seria muito mau que este grande banco tivesse um problema grave. Mas o que eu penso que também neste momento está a acontecer é que estas situações, e oxalá que não apaguemos cara, façam com que finalmente o Banco de Portugal e o próprio banco, o BCE, façam uma análise profunda daquilo que são a forma como os banqueiros se movimentam nos países. E se nós nos lembramos que neste país a família Espírito Santo mandava, aliás, penso que as pessoas têm conhecimento de que quando Sócrates foi obrigado a pedir a ajuda da Troika, foi o Sr. Ricardo Espírito Santo que veio à televisão dizer que tinha que ser. Portanto, fez uma reunião com os outros banqueiros, nomeadamente com os outros que dizem que o país aguenta, e foi ele que assumiu que tem que ser. Portanto, era ele que era o dono disto tudo. Aliás, penso que era a alcunha pela qual era conhecido nos métiers, o dono disto tudo. De facto, DDT. E, portanto, este país viveu estes anos todos mandado ou comandado por uma família que depois no final deu este e não será, não isto não pode ser assim, a democracia não é isto. O problema da regulação não será que os mecanismos postos à disposição, mecanismos tecnológicos postos à disposição dos bancos e da finança para negociar e fazer negócio, não estão muito mais à frente, muito mais avançados em esquema de mecanismos que o regulador vai atrás como fosse uma coisa do gato e do rato. Sim, mas aqui o que está mal, não é isto, o que está mal, eu penso que o que está mal no pois. Nosso país é porque se nós se fizermos um bocadinho de análise do que é que acontece noutros países, nomeadamente nos Estados Unidos, que é tão pregoado normalmente como o principal, como referência principal, os bancos comerciais diferem dos bancos de investimento e, de facto, o negócio do dinheiro, o negócio de compra e venda de dinheiro, aquilo que é a especulação financeira pura e dura, não é uma atividade dos bancos comerciais. Essa tem a ver com os bancos de investimento. E as pessoas que querem investir num banco de investimento sabem exatamente para o que vão. Aliás, foi o que aconteceu com o BPP. O BPP era um banco de investimento. E, portanto, as pessoas deveriam saber que o dinheiro que punham à disposição daquele banco podia dar uma rendibilidade alta ou não. Quanto maior é o risco, maior normalmente é a taxa de retorno. Agora, se o risco é elevado, os bancos comerciais têm a sua função de receber as poupanças das pessoas, dos cidadãos desse país, e aplicá-lo em financiamentos às empresas. Enfim, não quer dizer que não haja empresas que também não fiquem a dever. Mas a diluição do risco é muito menor, é muito maior do que se for aplicado em instrumentos financeiros. Porque os instrumentos financeiros, quando começam a cair para toda a gente. E, portanto, uma empresa pode efetivamente entrar em insolvência, mas as outras empresas não, e, portanto, o capital, aquilo que é o risco do empréstimo à economia é seguramente menor do que o empréstimo à especulação financeira. Os efeitos que isto tem, digamos que sobre a economia, são sempre maus. Vamos lá ver. Mesmo que os empréstimos estejam salvaguardados, mesmo que tudo isso... Vamos imaginar as pessoas que não são depositantes, mas são utilizadores de dinheiro que o banco emprestou e que têm contratos que se vencem, têm períodos de carência, que precisam de renegociar agora com o BES, digamos que algum financiamento. É óbvio que agora as dificuldades vão aumentar. É maior. E, portanto, algumas das empresas que eventualmente nos últimos tempos têm sido financiados pelo BES vão ter agora problemas porque enfim, certamente não haverá condições e portanto, terão que ir à outra banca, terão que ir a outros lados, e, portanto, o impacto direto que isto tem sobre o bem-estar da população portuguesa é elevado. Para além disso, se tivermos que meter dinheiro, digamos que se o Estado português
Já nem digo dos acionistas, que neste capitalismo em que nós vivemos, nós podemos ser todos acionistas e, portanto, e podemos ir à bolsa e ter algumas ações e, portanto, adeus. Mas isso é um risco. É um risco. Mas e agora, as pessoas, quando investem nesse tipo de produto, têm que saber que há risco. Mas a questão que se põe é que acaba sempre por ter efeitos nefastos na economia. Aliás, tanto se tem apelado à confiança, e relembro que agora a nova administração do BES, que era só para tomar posse depois da apresentação das contas, teve que vir a correr para restabelecer a chamada confiança, claro. Porque, portanto, imagina, digamos que os prejuízos causados não só ao banco, que aí sim é menos. Aliás, ainda hoje eu publiquei na minha página do Facebook uma notícia a propósito do América Morim estar a ser afetado com esta crise. Eu fiquei cheio de pena dele, confesso. E portanto, agora, isto obviamente que afeta toda a economia. Claro. E afeta a economia real. E, portanto, o que afeta mais nós temos enquanto cidadãos. A confiança das exato, pessoas. Esse é o fator mais perigoso. Temos que exigir que situações destas não podem dizer, não, já não há mais. Não há mais. Não, já houve testes de stress e tal, não sei o quê. Então, e afinal, temos outro, ainda por cima deste caso. Quer dizer que é gravíssimo. Lá está, é o efeito regulador. Quando foi com o Vítor Constâncio, dizia-se que ele não foi, quando foi do BBB, que deixou passar. E é verdade. Os agentes diziam, deixem-me trabalhar. É verdade que não foi. Se aqui, e agora... permita-me que diga isto, se aqui estava tudo camuflado, com o BPN, não haveria seguramente neste país nenhum bancário que se preze que não soubesse que aquilo tinha montes de problemas. Porque era impossível. E o Banco de Portugal também? E o Banco de Portugal não sabia. Mas não tinha mecanismos para poder atuar. Não atuou porque nós depois vamos começando a saber porque é que não atuou. Quem foram os acionistas, quem foi os grandes beneficiários de toda esta embrulhada. Estaríamos em fase de crescimento ainda. Estávamos numa porque o BPN foi um estudo de caso, eu não diria um grupo de malfeitores que entrou, mas foi quase. E depois, isto quando o primeiro roubo de uma caixa de fósforos, se calhar, se passar às próximas, rouba uma lata de atum e depois vai roubando. E foi o que aconteceu no BPN. Aliás, o conjunto de situações anormais que aconteceram no BPN não podiam passar despercebidas ao regulador. Não podiam passar ao Banco de Portugal, não podiam. Agora, no Espírito Santo também não deveriam ter passado. Pois. Se de facto os tais testes de stress tivessem sido feitos com rigor. Quer dizer que se pode desconfiar desses testes de stress? Claro, eu diria que isto afinal é treta. Porque não resolveram nada, não se deu por nada e, portanto, se não se deu por nada, há aqui qualquer coisa que está mal. Mas como dizia o viriato Sr. Marques, isto também é o resultado um bocado de alguma preguiça da cidadania, porque os cidadãos nem sempre se importam muito com isto. Quer dizer, nós andamos aqui a pregar no deserto, dizer que isso de cidadania significa ler mais, informar-se mais, dar mais atenção, e aquilo que muitas vezes acontece é que, de facto, essa preguiça cívica dos cidadãos dá aso a que isto depois aconteça. Claro. E depois, enfim, somos todos. E depois pagamos a fatura todos. Exatamente. Aliás, se nós olharmos para a nossa situação na Europa, verificamos que em 1945 nós estávamos, considerando os 15 países mais desenvolvidos, nós estávamos com um rendimento per capita que estava, na altura do desencadeado da Segunda Guerra Mundial, que era de 30% do agregado desses países. 30%. Em 73, portanto, de 45 para 73, já tínhamos subido para 50%. Mas reparem bem, atenção, 50% do agregado desses países. O período mais intenso de crescimento, enfim, ocorreu entre 60 e 73. Tivemos uma taxa anual de crescimento do PIB de 6,5%, sendo que tivemos uma imigração fortíssima. É preciso não esquecer isso. Reduzimos 230 mil o número de residentes. E as remessas dos imigrantes entraram... Exato. É isso tudo que permitiu que o PIB subisse, o PIB per capita subisse um bocadinho mais. Tínhamos uma inflação, enfim, à volta dos 6%. E, portanto, por isso é que havia aquele otimismo do marcelismo, que estes indicadores aparentemente eram indicadores tão bons, que deu o que deu. Mas se nós olharmos para a taxa de crescimento, e até tínhamos uma taxa de crescimento engraçada, no período de 63 a 69, houve um homem que fez um discurso na Assembleia. Era o José Correia de Cunha, que era um membro da ala liberal, e portanto fez um discurso a propósito das necessidades e perspectivas do desenvolvimento económico no contexto europeu. E então o tipo dizia que, se olharmos para a Holanda,
Portanto, o nosso crescimento tinha sido de 6,3, portanto, superior à Holanda, que era 3,8, ou à Áustria, que era 3,7. Mas uma coisa que ele disse não era isto. O que ele disse foi que só atingiremos o atual nível da Holanda, dizia ele naquela altura, daqui a 19 anos. Isto se o seu crescimento se mantiver ao ritmo atual. Pois. E só alcançaremos esse país daqui a 53 anos se, em relação à Áustria, este raciocínio conduz-nos a prazo de 14 e 40 anos, respectivamente. Portanto, desde que a gente crescesse a ritmos altíssimos e eles mantivessem a mesma coisa. Portanto, vejam bem, infelizmente, portanto, em 2012, portanto, considerando a data de 2012, a distância entre a Áustria e Portugal aumentou. É mais abissal do que nunca. E, portanto, esta coisa de reparem bem que se a gente andar para trás, verificamos que esta história acaba por se repetir. E, portanto, nós estávamos insatisfeitos nos anos 60 ou nos anos 70. Neste caso, eu acho que este discurso ocorreu nos anos 70, portanto, em 70 e qualquer coisa. Como é que não devemos estar insatisfeitos agora? E é preciso lembrar que entramos para a União Europeia, entramos para o euro, tivemos não sei quanto, etc. E, portanto, como é que é possível? Aliás, o Antero de Cantal tem um livrinho que é As Causas da Decadência dos Povos Peninsulares. Também valia a pena, no final de 800, ser... Mas já agora, e continuando isso, penso que era importante, até porque falamos aqui na demografia, já agora tem muito a ver... Quantos é que já saíram? Sim, naquela altura foram 230 mil. E agora já saíram 100 e tal mil, pelo menos. Só este ano. Pois. Pronto. Mas não é. O que eu queria falar aqui tem a ver com aquele estudo que foi apresentado não sei bem se pelo Primeiro-Ministro, se pelo Presidente do PSD. Sim. Um estudo em que ele, enfim. O Azevedo sobre a demografia. Sobre a demografia, em que pede em que o Presidente do PSD ou o Primeiro-Ministro pede um consenso nacional à volta deste projeto, porque de facto é preocupante a situação demográfica no nosso país e, portanto, o estudo aponta para um conjunto de medidas que possam efetivamente melhorar ou pelo menos minorar as situações das mães e das famílias para poderem ter filhos. Incidência no IRS. Mas eu depois, a incidência de 1% por cada filho ou 2%. Pronto, eu pergunto, quer dizer, como é que é preciso, eu diria mesmo, é preciso ter lata? Como é que o presidente de um partido, ou que é atualmente primeiro-ministro, pode dizer que quer o consenso de do país inteiro para este problema que é grave, ninguém diz que não é grave, e, portanto, se permite pensar que com 1% de IRS, ou 1,5% ou 2% de IRS menos nas famílias com 3 ou 4 filhos, é possível que os casais tenham mais filhos. Se nós verificarmos que provavelmente mais de 70% ou 80% daqueles que foram embora do país nestes últimos anos são jovens. E, portanto, são esses que estão na idade de ter filhos. Depois, uma enorme quantidade de trabalhadores deste país só recebe o ordenado mínimo nacional. Nem condições de subsistência, quanto mais de casar, pagar a renda de casa, ter filhos. Exatamente. Como é que é possível? O que o Governo e o PSD, ou o Presidente do PSD e o Primeiro-Ministro deviam pensar é como é que resolvemos o problema do desemprego, porque quando não houver desemprego e quando as pessoas tiverem possibilidades de subsistência e tiverem condições para eles próprios sobreviverem, certamente que também terão filhos. Porque o ter filhos não é por causa do IRS. O ter filhos é uma condição natural e é algo tão bom que todas as pessoas gostam de ter 1 ou 2 ou 3 filhos e gostariam de ter. Agora, não é com certeza com um ordenado de 485 euros bruto, porque depois só leva 430 ou 440 para casa, naqueles que levam, porque há alguns casos em que nem sequer estão os dois empregados. Como é que é possível aumentar ou pedir consenso às pessoas para, agora vamos todos bater aí à porta dos jovens, vocês vejam lá se nós os mais velhos, aqueles que já não podem ter filhos, vamos bater à porta dos jovens, vejam lá se arranjam mais jovens, porque daqui por 30 anos o país acaba. Só temos 6 milhões de habitantes, que é aquilo que é previsível se as coisas continuarem assim. Mas então façamos uma outra coisa. Não deixemos sair os jovens, façamos com que eles tenham condições de vida e condições de trabalho
cá em Portugal, para que possamos para que a demografia não deixe estes ritmos. Mas eu gostava de chamar a atenção relativamente a esta matéria, que é uma matéria muito importante. Nós, salvo erro, num dos programas que fizemos em Pernos também falámos sobre ele, e aproveitava para recomendar o segundo livro, que tem muito a ver com esta matéria, que é Portugal e a Europa, os números, de Maria João Valente Rosa e Paulo Chitas. É uma edição da Fundação Francisco Manuel dos Santos e portanto, é um livro de 2013, bastante atual, mas que lembra bem aquilo que na realidade temos. As mulheres passaram a ter filhos, felizmente, nos hospitais, nas maternidades, alguma até fora do casamento. O número médio de filhos por mulher diminuiu, deixando de estar assegurada a sua substituição de gerações a partir de 1982. Portanto, este estudo, que agora vem sendo apresentado como sendo uma grande novidade, nós deixámos de ter assegurada a substituição de gerações desde 1982. E, portanto, atualmente a média cifra-se em 1,3 filhos e as mães passaram a sê-los a idades cada vez mais tardias. E, portanto, com possibilidades de ter menos filhos. É bom que a gente diga isto. A natalidade deixou de ser o principal fator de aumento da população. E, portanto, nós aumentámos a população porque tivemos alguma imigração na altura em que era possível. Portanto, Portugal hoje tem uma população mais envelhecida, o número de idosos ultrapassou o número de jovens. Imaginem quando. Não foi o ano passado, foi em 2001. E, portanto, estas preocupações todas agora, vamos lá lembrar quantos é que escreveram nos programas de governo a que se candidataram desde essa altura e é que falaram sobre esta matéria. Eu acho que estes assuntos agora é para distrair a malta, para distrair a malta daquilo que efetivamente acontece. Temos gente mais concentrada em cidades do que no litoral, uma esperança de vida cada vez maior, felizmente. Em 2012, menos de 4 bebés em cada 1000 morriam antes de atingir o primeiro ano de vida. E, portanto, nós, no regime, em termos demográficos, passámos uma transição para um chamado Estado moderno. E, portanto, Portugal é hoje bastante diferente. E de tal maneira que, para compararmos com os anos 60, nasciam uma média de 200 mil bebés por ano em Portugal. Representavam 3% do total da União Europeia, nos anos 60. Atualmente, são inferiores a 100 mil e, mesmo assim, equivalem a menos de 2% do total do espaço comunitário. Ou seja, hoje nascem menos crianças em Portugal e a sua expressão é menor na natalidade europeia. Agora, que venham estranhar isto é que eu não percebo. Isto não é de estranhar. O número médio de filhos por mulher passou em Portugal de um dos mais elevados na União Europeia para um dos mais baixos. E há razões objetivas para isso. Claro. Agora, aumentar o IRS, ou melhor, as deduções, não sei o quê, vão brincar com a malta. Estas medidas, vão lá ver, os demógrafos, já, como disseste agora, estes dados já estão na calha há bastante tempo. Já sabe que isso iria ser assim. Claro. Politicamente não se tem querido mexer 1982 foi há 34 anos. Exatamente. Quando o Japão e alguns países do Norte da Europa estavam também já com algumas políticas de natalidade a tentar resolver alguns problemas que se previam que viessem a acontecer. Aqui não se fez nada, os demógrafos vêm chamando a atenção e não se tem... O limiar de substituição de gerações em termos geográficos é 2.1. 2.1 porquê? Porque significa que cada mulher em período fértil deixa uma futura mãe e, portanto, o valor de referência é para compensar a probabilidade de se ter um filho em vez de uma filha. E, portanto, por isso é que é 2.1. Portanto, o que significa, se nós olharmos para os casais hoje, quantos é que têm 2,1 filhos? Ou melhor, têm mais de 2 filhos? Mas não há. Não há, quer dizer, e portanto, e é óbvio que para haver uma sabem média de 2,1 tem que haver muitos com 4. Exatamente, e sabem porque é que isso acontece. E portanto, nós não podemos estar a ignorar que as questões sociais, as questões de acesso ao emprego, de acesso à habitação, são questões essenciais para resolverem este tipo de problemas. Como é que um pai e uma mãe que não têm condições de ser oferecido pelo serviço público a possibilidade de deixar os seus filhos, de terem que pagar para os educarem da forma como nós vemos no atual Portugal que temos, como é que isso é possível? Quer dizer, qualquer pessoa que possa raciocinar percebe que não tem condições. Se não tem condições pelo próprio viver, ainda recentemente no Algarve alguém dizia que eu não tenho condições para alojar a minha filha com o namorado, ela queria casar-se, mas não pode, olha assim, não se casa, portanto não tem filho, e isto vai-se reproduzindo. Também na diferença de formação das famílias, que passam a ser configuradas de outra maneira. Exatamente. E portanto é um assunto que eu acho que merecia a pena nós, enquanto cidadãos, fazermos cada vez mais perguntas aos políticos que se apresentam nas diferentes eleições. Então, mas que medidas é que vão tomar? Repare-se que nós, ao longo dos últimos anos, das últimas eleições autárquicas, talvez das últimas 3, portanto, nos últimos 12 anos, tivemos autarcas que ofereciam
prémios para quem tivesse filhos no seu conselho, para quem se instalasse. E, portanto, para percebermos quão ridículo é esta coisa agora do IRS dizer que são medidas... Mas na vossa opinião, com estes alertas todos, vocês não acham que estas medidas não vão resolver absolutamente nada? Porque depois, ainda por cima, quer dizer, como é que é tão ridículo? Porque depois as pessoas são colocadas e querem, portanto, alguns conselhos fazem efetivamente essas ofertas de algum valor para fixar as pessoas. Mas depois o Governo fecha as escolas, fecha os hospitais, fecha tudo no interior, e portanto isto não faz sentido. Esta semana as comarcas, os advogados também se juntaram em Lisboa, portanto, por causa do fecho de um conjunto enorme de tribunais. Portanto, isto não é possível, quer dizer, as coisas não podem ser feitas em cima do joelho. Tudo tem que ser programado e tudo tem que ser feito com alguma coerência, porque senão, quer dizer, não é possível. Como também a demografia é importante que seja pensada com antecedência. Esse planeamento não está a ser feito, na vossa opinião? Eu acho que não. Que não. Nós, infelizmente, nos últimos tempos, temos vindo a não ouvir dos políticos que nos governam, e eu fazia aqui um parêntese para dizer um alerta, para dizer ao Rui Barreiro que ele faz parte agora de um partido, faz parte de um partido que está agora numa campanha para a candidatura a primeiro-ministro enfim, mas eu confesso que isto também temos a noção de como as coisas penso que não estão a ser bem feitas. Não se ouve, eu pelo menos não tenho ouvido, ou então tenho tido azar de cada vez que ouço, e tenho normalmente ouvido, e não sou candidato, não sou candidato a votante, mas embora pudesse votar, claro, porque não sou militante de nenhum partido, portanto podia votar, mas não me sinto que não devo fazê-lo, mas não tenho ouvido nem do António José Seguro, nem do António Costa explanação, ou pelo menos uma explicação do que é que cada um deles, ao irem para o Governo, pensa disto e quer fazer. Não é pensa e vai tentar fazer, ou vai propor fazer. E portanto, temos vindo a assistir a uma... É tudo muito igual, não? É tudo muito igual, quer dizer, é muito igual, mas é tudo muito pouco. E penso que era importante que não há diferença entre um e outro. Há diferenças entre um e outro. Eu reconheço que há diferenças entre um e outro, nomeadamente em termos de até de imagem e de capacidade de explanação das coisas. Agora, no sumo, naquilo que é o importante, na essência penso que não há assim muita diferença, mas era bom que houvesse da parte, uma vez que as pessoas podem depois, mesmo não sendo militantes do Partido Socialista, podem ir lá tentar dizer quem é que escrever, muito bem, e pagar €1, parece que é para pagar €1. Bom, mas vamos voltar aqui aos assuntos. Eu queria, pela demografia, queria passar para um assunto que mete aqui com a nossa lógica mais regional, que era uma pequena alteração na Reserva Ecológica Nacional que vai beneficiar, ao que dizem as notícias, o Norte do Conselho. Antes de falarmos nisso, eu só queria dar aqui uma nota que também se prende com estas questões do BES, da Troika e da austeridade, que tem a ver com os investimentos públicos. Porque vê-se nas redes sociais e em alguns opinion makers que agora foram os investimentos públicos que são os culpados disto tudo. Pois. E, portanto, parece que houve aqui uma coisa, que houve aqui uma série de malta que, enfim... Não é verdade que seja assim. Pode haver investimentos públicos com efeitos económicos, financeiros e orçamentais extremamente positivos. Multiplicadores. E, portanto, há uma publicação de um professor catedrático, o Alfredo Marvão Pereira, portanto, é um português que é catedrático, por acaso, nos Estados Unidos, e, portanto, enfim, tem sido... É um excelente académico, reconhecido não só nos Estados Unidos, mas também pela Comissão Europeia, pelo Banco Central Europeu, pelo Banco Mundial, enfim. E o Alfredo Marvão Pereira escreveu um livrinho que foi publicado também na Fundação Francisco Manuel dos Santos, portanto, outro livrinho de preço muito acessível, que se chama Os Investimentos Públicos em Portugal. E ele diz aqui uma série de verdades que valeria a pena
que os nossos cidadãos que tivessem a oportunidade o fizessem. Portanto, é óbvio que é preciso ter contenção orçamental agora, isso não significa, contenção orçamental não significa acabar com os investimentos públicos. Aliás... Não, é que os investimentos públicos podem ser bons ou maus. Mas agora deixa-me só dar um exemplo daquilo que me parece que seria, infelizmente não aconteceu. Felizmente não aconteceu. Nós estivemos à beira esta semana de uma catástrofe sobre Lisboa. Então. Quando o avião da TAP teve aquele problema no motor, e se aquele avião tem caído sobre Lisboa, Camarata outra vez, não? Tanto em Camarata outra vez, se tivesse caído, efetivamente, se tivesse tido o azar de cair, provavelmente os mesmos que têm dito cobras e lagartos da tentativa de fazer o aeroporto fora de Lisboa seriam os primeiros a vir dizer que aquilo só aconteceu, aquela catástrofe só aconteceu porque o aeroporto é no meio da cidade. Não tenho muitas dúvidas que esses seriam os primeiros a vir para a televisão dizer isto. E, portanto, há efetivamente maus investimentos, pode ter havido maus investimentos, provavelmente haverá, como cada um de nós na nossa vida particular também fazemos, e por vezes no fim de uma determinada tempo assim, mas para que é que eu gastei dinheiro naquilo? Não preciso nada daquilo. O que está em causa é se esses investimentos geraram esta situação ou não. Agora, provavelmente este investimento seria um bom investimento para o país, o facto de tirar, e esperemos que nunca aconteça uma situação de catástrofe como esteve muito próximo de acontecer com este tema quase dava um programa e eu tinha que ler muita coisa deste livrinho só para abrir o apetite aos nossos ouvintes, mas não vou fazê-lo, até porque temos pouco tempo e temos muitos temas. Mas lembrar que se calhar muitos dos investimentos públicos foram feitos nos últimos tempos, alguns deles têm estado agora nos últimos tempos também a ser privatizados, e portanto nós fizemos investimentos públicos e agora estamos a dar um euro. Mas eu deixo isso para os leitores deste livro, que volto a repetir, chama-se Os Investimentos Públicos em Portugal, do Alfredo Marvão Pereira, e citava só aqui duas ou três pequenas coisas, que diz assim: o esforço de investimento em infraestruturas cifrou-se em cerca de 4% do PIB em média nos últimos 30 anos. E as infraestruturas rodoviárias, em particular as autoestradas, assumiram um papel crescente e central. Vimos também que, em termos do seu potencial impacto orçamental, e ao contrário do que por vezes se assume, os investimentos em infraestruturas não foram uma parte gigantesca da despesa pública e não podem ser vistos como a razão dos déficits públicos. Mais ainda, a regra de ouro das finanças públicas raramente ou mesmo nunca terá sido violada neste período. E isto mesmo sem considerar a contribuição dos fundos comunitários e das parcerias público-privadas para estes esforços de investimento. Portanto, é bom que quem vem aí muitas vezes nas redes sociais e dizer aqueles malandros que fizeram investimentos, é que os investimentos não foram todos iguais e alguns deles foram até essenciais para estarmos onde estamos. E diz ainda o Alfredo Marvão Pereira, que não consta que seja um perigoso socialista, antes pelo contrário, diz o seguinte: fica implícita a nossa oposição total, por razões quer conceptuais, quer pragmáticas, às ideias de que todo o investimento em infraestruturas é só despesa pública encapotada, de que mais investimento é irrelevante para a economia e negativo para o orçamento, e de que o investimento futuro deve espiar pela sua ausência os pecados, deve espiar pela sua ausência os pecados do investimento passado. Isso seria equivalente a deitar fora o bebê com a água suja do banho. E, portanto, vale a pena, espero ter aberto o apetite aos nossos ouvintes, mas aqui tem um livro muito interessante, até para argumentar, porque os dados que o Alfredo Marvão Pereira são dados oficiais. Ele utiliza aqui dados oficiais, das estatísticas oficiais portuguesas e comunitárias, e até faz uma análise detalhada àquilo que foram as SCUTs, as ex-SCUTs, os investimentos, quais é aqueles que tinham maior taxa de retorno, tinham menor taxa de retorno, por que razão uns foram bons e outros não foram bons, e por que razão algumas das medidas que foram tomadas recentemente também não vieram trazer, antes pelo contrário, benefícios, não é? E, portanto, eu recomendava vivamente como livrinho de férias, até para discutir aí nas tertúlias este livrinho. Então, e vamos então passar à REN, Zé. REN, de facto... Já agora, para introduzir o tema, o que é que está em causa, para as pessoas ficarem a saber, veio uma notícia hoje não, esta semana, de que a norte do Conselho estava resolvido. De que agora, a notícia, enfim, digamos, bombasticamente, diz: a partir de hoje é mais fácil construir em Santarém. Isso numa publicação online. Isto uma publicação online. De facto, isto não é nada... Isso não está correto. Não está correto, não é nada assim. E referia-se a que altura, a que territórios? Pronto, refere-se a uma parte do território do Conselho, de facto, que havia construção em espaço REN, portanto, ou pelo menos quando em 95
PDM, da publicação do primeiro PDM, portanto, havia um conjunto, agora já não há, porque já foi alterado, um conjunto de habitações e de lugares que foram considerados naqueles espaços onde estavam as habitações, espaço REN. E, portanto, agora... Não podia fazer lá nada. Isso deu-se a uma cartografia desatualizada quando foi construído o primeiro PDM e, portanto, criou constrangimentos elevadíssimos. Agora dizer, como dizia o José Marcelino, que se podia construir mais é que é um bocado absurdo. Pois, é porque de facto, isto é no Amiais de Cima, Aldeia da Além, Aldeia da Ribeira, Alqueirão do Mato, são 29 aglomerados. Viegas também, que foi muito falado. Pronto, também, claro que... E agora como é que fica? Isso era a situação. E agora o que é que alterou? A situação alterou-se porque estes espaços deixaram de ser REN. Os espaços onde estes, pelo menos é o que se pode ler da publicação da portaria, portanto, número 144 de 2014, de 15 de julho. Esta portaria, que é do Ministério do Ambiente, do Ordenamento e do Território e Energia, diz exatamente que estes espaços eram área ocupada, estes espaços que estão aqui, que estão nesta portaria e que vêm uma série de mapas que eu aconselharia as pessoas que são mais interessadas. Exclusivamente para o Conselho de Santarém. Eu aconselharia às pessoas que eventualmente estão, ou pelo menos nestas zonas que são abrangidas anota o Conselho, podem ser abrangidas por estas áreas, é que verificassem na Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional de Lisboa e Val do Tejo, ou na Direção-Geral do Território, as plantas e os quadros, portanto, efetivamente, daquilo a que diz respeito a cada uma dos casos. Porque o que está aqui em causa, assim, numa leitura, enfim, rápida, porque não temos pormenor dos locais, é de que isto é apenas a legalização daquilo que era espaço REN, onde havia habitações. Portanto, que era naturalmente espaço urbano, porque havia lá habitações já quando da publicação antes do PDM. E, portanto, este processo é um processo que já vem de há muitos anos da tentativa de regularização. 2003, 4, 5, portanto, talvez. Aquilo que é esta notícia é enganosa, e por isso é que eu digo que era bom que as pessoas vissem exatamente o que é que está em causa, porque o que temos assistido nos últimos tempos é que os cidadãos deste Conselho, e provavelmente todos, têm terrenos, enfim, que foi deixado ou que compraram, mas que gostariam de construir, mas que não estando dentro do perímetro urbano e não tendo o valor, portanto, os 40 mil metros quadrados de mínimo para construção, desde que não estejam na REN e RAN, podiam construir nesses espaços. Hoje, depois do PDM, deixaram de poder construir. Portanto, esta alteração era de 3 mil metros quadrados e passou para 40 mil. Portanto, quer dizer que dificultou bastante. Só terrenos com 40 mil é que podem construir. Desde que seja agroflorestal, eventualmente. Agora, nestes espaços, nestes aglomerados, que eram REN, e se eventualmente há lá espaços que possam ser construídos, ainda há, mas aquilo que é a preocupação das pessoas é construir no seu terreno, naquilo que é o seu espaço terreno. Fora do espaço urbano. Fora do espaço urbano. Ora, não havendo a possibilidade de aumentar os perímetros urbanos de cada uma das localidades, porque esse só é possível se houver aumento populacional. Portanto, não havendo essa possibilidade de aumentar os espaços urbanos de cada uma destas localidades, à partida, a não ser que haja alguma que eventualmente tenha tido uma expansão demográfica muito grande, mas eu desconheço essa situação. Em termos estatísticos, enfim, em termos estatísticos não há. Portanto, logo, dificilmente se poderra construir neste espaço. E, portanto, isto acaba por ser uma legalização de uma situação que estava, de facto, não tinha razão de ser. Penso que havia até uma localidade onde a igreja estava num espaço REN, e, portanto, o que não faz sentido nenhum. Portanto, agora passou a ser um espaço urbano. Mas... Só faz isso. Então, neste caso, o é mais fácil construir, como diz a notícia, não é bem assim. Não é bem assim. Pode, eventualmente, haver alguns locais onde seja possível ainda, o que não era possível construir, e agora seja, desde que estejam nesses espaços, nesses aglomerados urbanos, desde que estejam lá um lote de terreno que havia lá, um pequeno lote, um pequeno espaço. Em alguns casos é permitido, por exemplo, fazer a casa de banho que era impossível fazer porque por exemplo, ou aumentar a área. Quer dizer, em resumo, para as pessoas ficarem a ouvir, daqueles casos nova construção, o PDM tinha colocado uma determinada situação em que não se podia mexer nos aglomerados físicos que já se tinham,
que as pessoas já tinham, a igreja e as casas tinham aquela configuração, não se podia construir a partir do que estava, e isto o que vem fazer é que é possível, naquilo que já estava, poder construir tal casa de banho. Assim, a REN, a Reserva Ecológica Nacional, à partida, enfim, apesar de haver exceções, à partida não se pode construir, tal como não se pode construir na REN, e depois há algumas exceções que permitem essa construção. O facto de ter deixado de ser REN, portanto, deixou de haver uma servidão sobre aqueles terrenos e, portanto, permitirá eventualmente alguns ajustes. Agora, daí só isso, mais nada. É só exatamente. Isso. Daí a dizer-se que já se pode construir, já se podia construir antes. Já se podia construir nos espaços urbanos e urbanizados. Exatamente, já era possível construir. Aliás, agora também temos o PROT, que introduziu, digamos que algumas regras para construções isoladas, nomeadamente que houve uma altura em que agora a área necessária fora dos perímetros urbanos é muito superior e, portanto, temos aí uma série de regras. O importante é que este trabalho começou a ser desenvolvido ainda em 2004, 2005, nós estamos em 2014 e o mesmo se passa com a revisão do Plano Diretor Municipal, porque isto é uma alteração ao primeiro e único o Plano Diretor Municipal que nós temos, e em 2014 ainda não temos. E só agora é que foi aliás, tivemos agora umas primeiras versões. Espero que durante este mandato seja possível rever finalmente e bem o Plano Diretor Municipal para permitir que Santarém cresça. E queríamos falar também dos incêndios. É possível, temos tempo. Temos 3 minutos. Temos 3 minutinhos. Eu também, e como tinha dito que recomendaria um outro livro, fico-me aqui por ele, e o livro chama-se O Futuro da Floresta em Portugal. Dizia o Carlos Rodrigues que há muitos dos nossos ouvintes que gostam deste tema das florestas e dos incêndios. Este livro do Futuro da Floresta em Portugal é de um grande homem do Instituto Superior de Agronomia que tem uma particularidade. João Santos Pereira nasceu em Santarém em 1948. E ele é catedrático desde 85 em Agronomia. Enfim, doutorou-se nos Estados Unidos, ensina Ecologia e Biologia Vegetal e também dá algumas aulas de doutoramento. Por acaso tive a sorte dele ainda dar algumas aulas no meu doutoramento. E tem um livrinho também da Fundação Manuel dos Santos, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, um livrinho perfeitamente acessível sobre o futuro da floresta em Portugal. Mesmo para leigos, é um livro que vale a pena ser lido, tem muita informação, tem investigação estatística e lembra que há uma superabundância de ignições, quase todas de origem humana, que destas só uma pequena parte origina grandes incêndios. E mais do que atos deliberadamente criminosos, há negligência e hábitos ancestrais dos pastores que queimam o mato para melhorar a pastagem. Portanto, no passado, estas práticas e a extinção de matos, aliás, a extração de matos para fertilizante dos campos agrícolas mantinham uma baixa biomassa e, portanto, evitavam muitos dos incêndios. Isto, agora já não é... Em resumo, só para dizer que depende muito de nós e dos nossos hábitos contribuir para reduzir aquilo que são as ignições que acontecem num período elevado. Espero que este 2014 seja melhor do que foi 2013. 2013 foi um ano muito mau sob esse ponto de vista e, portanto, agora também, mais uma vez, temos que trabalhar. Pede-se para alterar os nossos comportamentos. É sempre... Exato. Vamos esperar isto. Nomeadamente os maus comportamentos. Exatamente. Os maus comportamentos temos nós, porque, com pena nossa, vamos ter que abandonar já agora os nossos, o José Marcelino tinha trazido aqui uma notícia então, que eu julgo que é importante, que é um jovem informático também natural de Santarém, que, enfim, que é o Bernardo Vestia, que é conhecido aí pelo Becas pelos amigos, que ele e mais 3 elementos portanto, foram os vencedores da Vodafone Big Apps Lisboa, que é uma competição organizada pela operadora móvel e pela Câmara de Lisboa, e que elegeu as melhores aplicações e, portanto, ganharam um cheque de 10 mil euros a dividir por 4, que é uma boa notícia. Este jovem licenciou-se imaginem, em Santarém, portanto, numa escola que, segundo o nosso Ministro Crato, não tem grandes qualidades, porque ele diz que os politécnicos não têm grandes qualidades, mas é um licenciado em Educação e Comunicação Multimédia e é consultor de empresas da Nova Base e, portanto, parabéns ao Bernardo e aos seus companheiros e, portanto, Santarém, afinal, consegue produzir aqui boa gente, porque, como vimos, o João Santos Pereira
que escreveu o livrinho sobre o futuro da floresta em Portugal, também nasceu em Santarém, e o Bernardo Bem, Becas agora também. O Becas também. Então, o Becas também nasceu, portanto, parabéns. Estamos todos de parabéns enquanto habitantes, ficamos todos satisfeitos quando temos gente de Santarém a mostrar o seu valor. E é bom. E já dizer já agora que a aplicação que eles inventaram e que estão em vias depois de vir a comercializar para os Androids, para os smartphones Android, é a partir de viagens, para escolher viagens, para fazer a gestão das distâncias, os itinerários. Portanto, daqui a mais uns meses vamos ter. Vamos convidar um dia destes o Bernardo a vir cá explicar o nosso programa para explicar melhor o que eu trato disso. De convidar o Bernardo para ele vir cá, a ver se tem tempo. Combinamos aí uma agenda que permita ele estar presente nos nossos programas. Está bem. Por hoje já não temos mais tempo, já quase estouramos o tempo que estava previsto. José Marcelino e Rui Barreiro fizeram hoje este Conversas de Ribatejo, Carlos Rodrigues está de férias e esperamos que tenham a continuação de um bom domingo, também de uma boa semana. Nós contamos estar ainda na próxima semana também com alguns que partirão de férias, outros que regressarão e estamos a contar estar com o nosso auditório na próxima semana. Até lá, façam o favor de ser felizes.